Aconteceu um fato, eu queria até a compreensão da igreja. Aconteceu um fato, amém, entre eu e o nosso irmão Hernani. Não sei se ele se lembra da festividade que o irmão me convidou, e não era para pregar, mas era para cooperar com a obra de Deus. E nós não tivemos a porta aberta para estar ali auxiliando os irmãos. E como eu tinha dado a minha palavra, irmãos, eu fiquei com o meu espírito amargurado, porque se nós somos o corpo de Cristo e cada membro depende, ou seja, precisa um do outro, nós não podemos viver um para lá, outro para cá. E eu estava subindo o monte, presbítero Hernani, e como o Espírito Santo ele tem total liberdade para falar no coração de quem é crente de verdade, ele falou comigo assim: você vai procurar o presbítero Hernani e vai procurar meu servo pastor Renato, vai pedir perdão a eles, porque ficou um clima meio pesado, porque o próprio Cristo falou que a palavra do crente, ainda mais de um ministro, tem que ser sim, sim, não, não. E o que passar disso é procedência maligna. Então, irmãos, eu quero dizer com essas simples palavras que hoje está caindo uma barreira por terra aqui. O diabo está sendo envergonhado e o nome do Senhor está sendo glorificado. Amém, presbítero Renato? Tá bom, mano? Me perdoe, tá? Porque ficou um clima, irmão, pesado, porque todas as igrejas cooperaram e os irmãos contaram conosco ali. No mesmo dia o irmão fez contato comigo no Facebook, eu dei minha palavra que iria lá, e todas as igrejas aqui cooperaram, foi uma bênção, e eu não falhei com a minha palavra, amém? E já tem um bom tempo que a gente não participa com os irmãos, não comunga de comunhão com os irmãos ali. Então quero dizer que a partir de hoje, meus irmãos, nós vamos estar juntos, trabalhando com o mesmo propósito na seara do Senhor Jesus, amém? Vou procurar o pastor Renato, que é meu amigo desde quando eu nem sonhava pregar. Pastor Renato já era pastor, já era um conselheiro, já era um ungido de Deus, e eu ainda estava engatinhando na presença de Deus. Então a Bíblia diz que a gente tem que dar honra a quem tem honra, amém, meus irmãos? Vou procurar o pastor Renato, vou me retratar com ele, e assim que Deus abrir a porta da oportunidade, nós vamos estar lá com os irmãos, glorificando o nome do Rei Jesus, amém? Agora eu posso pegar, que meu coração agora deu uma respirada. Amém ou não, igreja? Amém? Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. O tema está em Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. Evangelho de Lucas no capítulo 4. Porque a profecia do capítulo 61, como muitas outras profecias que o profeta Isaías vaticinou a respeito de Cristo, se cumpriram no Novo. Porque o Novo Testamento é achado no Velho, e o Velho Testamento se completa com o Novo. Amém? Amém. Quem encontrou o texto da Bíblia, diga amém. Amém. Nós vamos ler a partir do versículo de número 14, 15 até o versículo 18, amém? Amém. Nos diz assim a Santa Bíblia: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era e chegando a Nazaré, onde fora criado,
entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Pode tomar os vossos assentos. Que o profeta Gabriel já orou por todos nós. Meus irmãos, eu sou suspeito em dizer do pastor Osni, é um companheiro, é um amigo de muitos anos, é o meu pastor, fui ovelha dele, continuo sendo ovelha dele, e nunca vou deixar de orar pelo pastor Osni, porque foi um homem que também contribuiu para o crescimento da minha vocação ministerial. Nossa irmã missionária Elisete, que ajudou muito a minha esposa e a família dela, amém? E que entraram com ela no altar e entregaram ela na minha mão. E hoje eu estou ali, segurando firme no largo, só quando a trombeta tocar. Meus amados irmãos, todos nós sabemos que o profeta Isaías foi um dos profetas que mais profetizaram a respeito de Cristo. Houve muitas profecias do profeta Jeremias, houve profecia até mesmo de Moisés. Moisés era profeta, além de ser legislador, de ter recebido as leis, os estatutos e os mandamentos do Senhor Jeová, ele também foi um profeta. E Moisés disse: há de ser que nos últimos dias o Senhor Deus levantará um profeta maior do que eu, e a ele vocês vão ouvir. Então, amados irmãos, Deus levantou uma época conhecida como período profético, e durante esse período o Espírito de Deus agiu, porque o Espírito Santo de Deus, em todas as 7 dispensações, do Éden, do paraíso até nós, o Espírito Santo agiu de maneira diversificada, ou seja, ele agiu de maneiras diferentes, porque o nosso Deus, ele tem um atributo chamado multiforme, que só ele pertence a esse atributo, que ele tem muitas maneiras de operar na nossa vida e através das nossas vidas. A Bíblia Sagrada nos diz, meus amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus agia no jardim do Éden através da comunhão. Diga comigo assim: comunhão. Comunhão. O Espírito de Deus, ele agia através da comunhão, porque o Espírito Santo era o elo perfeito entre Deus e Adão e Eva. Na viração de todo dia, no meio da tarde, Deus soava no meio do jardim, no meio do paraíso do Éden, que estava para o oriente, dizia Adão, Eva, e eles abandonavam tudo, deixavam as suas tarefas cotidianas e iam em direção à presença de Deus. Eu quero acreditar, irmão, que era o momento mais importante que Adão e Eva tinham durante o seu dia, porque quando eles estavam com as suas tarefas, dando nome para os animais, cultivando as árvores, cultivando as ervas, trabalhando no jardim do Éden, eles estavam alegres. Mas quando o Espírito de Deus se manifestava na comunhão, eles deixavam tudo, porque estavam ouvindo a voz de Deus e corria para o encontro de comunhão com Deus. E diz a Bíblia que quando eles corriam, Deus abraçava eles, irmão. Sabe por quê? Porque quando o crente ele tem comunhão no Espírito Santo, Deus consegue abraçar ele, e é um abraço da
diferença. Tem muita gente que procurou abraçar Michael Jackson, que já morreu, abraçaram, mas as suas vidas continuaram a mesma. Quantas pessoas no ano 70, na década de 70, abraçou Elvis Presley e se alegrou, tirou até foto com ele, mas no dia seguinte continuaram sendo o mesmo. Quantas pessoas quiseram ter um abraço de Barack Obama, quando foi o primeiro negro coroado ali nos Estados Unidos como presidente das Américas, porém continuaram as mesmas pessoas. Mas quando um homem na terra, quando uma mulher na terra recebe o abraço do Deus que fez os céus, ele não consegue nunca mais ser o mesmo, porque o abraço de Deus muda caráter, o abraço de Deus muda história, o abraço de Deus muda a vida, o abraço de Deus muda a família, o abraço de Deus muda o coração. Quantos aqui querem receber o abraço de Deus? Deus vai te dar um abraço, meu irmão. Deus vai te tocar, meu irmão, porque o Espírito Santo age também na comunhão. O Espírito de Deus, ele age na comunhão. E aonde tem comunhão, tem a manifestação da presença do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que passou a dispensação da inocência, veio a dispensação da consciência. Depois passou a dispensação da consciência, veio a dispensação patriarcal. E depois da dispensação patriarcal, veio a dispensação do juízo. E depois da dispensação do juízo, veio a dispensação davídica, que foi o reino estatal, que foi o reino unido, o reino das 12 tribos de Israel. E depois da dispensação davídica, diz a Bíblia que veio essa dispensação que eu quero falar sobre ela, que é a dispensação profética. Meu amado irmão, na casa de Deus pode faltar riqueza, que o crente continua sendo fiel. Na casa de Deus pode faltar luxúria, que o crente continua sendo fiel. Na casa de Deus pode faltar granito, pode faltar mármore, que o crente continua marchando na presença do papai. Mas tem uma coisa que não pode faltar no arraial da igreja, é profeta. Se faltar profeta, o diabo ataca e até derrota. O diabo não gosta de profeta. Sabe por quê? Porque aonde tem profeta, Deus revela tudo. Aonde tem profeta, não tem fofoca no meio do ciclo de oração. Aonde tem profeta, não tem desunião no meio da mocidade. Aonde tem profeta, o engano não fica, a mentira não fica, a polêmica não fica, porque só fica o poder do Espírito Santo de Deus. Quantos vieram buscar o poder do Espírito Santo de Deus? É o poder de Deus que faz a diferença. Tem gente querendo crescer a igreja através de modernidade. Esses dias eu encontrei com um irmão, ele disse assim: evangelista, eu encontrei uma grande novidade. Eu falei: qual novidade? Quando eu estiver cansado, quando eu chegar no meu trabalho e não quiser ir no culto, eu vou assistir o culto pela internet, porque o meu pastor instalou internet direta, e quando eu não quiser ir para a igreja, eu vou assistir os cultos dentro da minha casa. Eu virei para ele e falei bem assim: enquanto você pensar assim, meu irmão, você vai ficar na terra. Quando a trombeta tocar, a igreja vai subir e você vai ficar no sofá, porque a igreja não cresce com tecnologia, a igreja cresce no poder do Espírito Santo, a igreja cresce na graça, no conhecimento, no poder, porque tecnologia não expulsa demônio, tecnologia não cura ninguém, tecnologia não restaura a vida de pecador. O que restaura, o que liberta, o que transforma é o poder que você veio buscar aqui nesta noite. Quantos vieram receber esse poder? Levanta a mão e adora a Deus, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre a tua vida. Aleluia! Aleluia!
O profeta Salomão diz: e eis que ele vem, saltando pelos montes. Eis que ele vem com a bandeira. A sua esposa é morena, que é sinônimo de luta, de enfrentar o sol causticante, mas ela vem saltando entre as milhares. Os seus olhos são como as das pombas, as suas pernas são como as torres de Jerusalém. O profeta Zacarias disse: e ele entrará em Jerusalém montado no jumentinho, filho de uma jumenta. Será exaltado por muitos e será conhecido por todos. O profeta Malaquias disse: eis que vem o grande dia do Senhor, ardendo como fogo, consumindo a palha. Mas aqueles que conhecem o teu nome, brilhará sobre eles o sol da justiça. O profeta Ageu disse: a casa da primeira construção foi gloriosa, mas eu quero vos dizer que a glória da segunda casa será maior do que essa primeira, porque nela vocês vão ver o desejado de todas as nações. A Bíblia Sagrada diz que o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 5 em diante, disse: e um filho se nos deu, um menino nos nasceu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E a Bíblia Sagrada nos diz no capítulo 61, e o profeta Isaías, dentro de Judá, profetiza dizendo: e o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu a pregar o evangelho aos pobres e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele entrou dentro do templo para ensinar a palavra de Deus. Diz a Bíblia que ali tinha fariseu, tinha saduceu, tinha escriba, e era eles que liam a lei no dia do sábado. Mas tem uma coisa, meu irmão: quando Deus quer mudar, ele muda. Deus falou: quem vai ler a lei hoje não vai ser o fariseu, quem vai ler a lei hoje não vai ser o escriba e nem os anciãos de Israel. Quem vai ler a lei hoje? Quem vai ler a lei vai ser o meu filho, o meu amado filho. E diz a Bíblia que entregaram o rolo dos pergaminhos na mão do Senhor Jesus, e ele desenrolou o rolo e colocou a mão, e quando ele leu, estava escrito: e o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas de salvação. Sabe o que Deus está dizendo aqui, meu irmão? Que desde o Antigo Testamento até nos dias de hoje, eu e você somos dependentes da presença do Espírito Santo em nossa vida. Tem crente que ele tem terno bonito, ele tem sapato bonito, ele tem dinheiro no banco, mas ele não tem mais a unção do Espírito Santo de Deus. Tem crente que ele tem teologia, ele tem paracletologia, ele tem anel de formatura, mas não tem mais a graça do Espírito Santo na vida dele. Tem crente que tem carro do ano, tem mansão, tem casa de praia, apartamento na beira da orla da praia da costa, mas não tem mais a virtude do Espírito Santo. Eu quero falar uma coisa séria para você: eu prefiro não ter nada, mas ter a presença do Espírito Santo, do que ter tudo e não ter a presença do Consolador. Quantos aqui preferem a presença dele? Levanta a mão. É ele que te renova, é ele que te enche, é ele que te usa, é ele que opera através da sua vida. Maravilha! Glória a Deus! Santo do nome, Senhor! Aleluia! Aleluia! Deus reina! Está desse jeito, meu irmão. Tem crente que não ora. Esse dia eu estava reparando uma dupla, fui pregar numa igreja, e nego em cima do celular, só mandando mensagenzinha, não sei para quem. Quando pegaram o microfone e falaram assim: olha, nós estamos cheios do Espírito Santo, hein?
Se coloca de pé agora que o fogo vai cair, hein? Eu falei bem assim, eu quero saber de onde que está vindo esse fogo. Porque o crente é fogo quando está sentado, o crente é fogo quando está em pé, o crente é fogo quando está em casa, o crente é fogo quando está no trabalho, o crente é fogo quando está na igreja. Mas tem uns crentes, irmão, que ele só se enche do Espírito quando ele pega o microfone. Quando ele senta não tem mais nada. Mas os crentes que estão aqui nessa noite com microfone ou sem microfone, eles exaltam o nome do Rei da Glória. Aonde estão esses crentes aí? Levanta a mão. O Espírito Santo vai te tocar. Hoje é a noite que ele vai mudar a tua vida. O Espírito do Senhor está sobre a tua vida, meu irmão. Volte a ser o crente que você era. Volte a ser a missionária que você era. Porque sobre a tua vida existe um tesouro bem mais precioso do que os bens da terra. É o Espírito Santo de Deus. O homem que tem o Espírito Santo, ele é um vaso de barro. O homem que não tem o Espírito Santo, ele é um saco de poeira e de argila. O homem que tem o Espírito Santo, ele é profeta. O homem que não tem o Espírito Santo, ele é falador e paroleiro. A mulher que tem o Espírito Santo, ela faz porque Deus ordena. O homem que não tem o Espírito Santo, ele fala de si mesmo e Deus não aprova. Porque enquanto nós não buscarmos intimidade com o Espírito Santo, nós não iremos conseguir contemplar as grandezas que Deus tem para revelar para nós. Tem pessoa que tem intimidade com o marido, tem pessoa que tem intimidade com a mãe, manda telemensagem no dia das mães. Agora vocês vão ver, é buquê de flor, é telemensagem. Mas tem crente que não tem mais intimidade com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que te consola quando você está triste. O Espírito Santo é aquele que te conforta quando você está amargurada. O Espírito Santo é aquele que te levanta quando você entra dentro do teu quarto e diz: Senhor, não dá mais, por causa da circunstância, por causa da prova. O meu marido ainda não se converteu, o meu filho ainda não saiu do mundo, eu quero entregar tudo. É nessa hora que o Consolador chega e fala: não, minha filha, não entrega não, porque eu te dou fortaleza, eu te dou graça, eu te ajudo, eu te sustento. Quantos aqui recebem essa mensagem? Levanta a mão, porque o Consolador está na tua vida, meu irmão. O Espírito do Senhor Jeová está sobre nós. Moisés era tão cheio que Deus falou a minha senhora: não está no tempo de eu derramar o Espírito Santo ainda. Não está na época de eu derramar o Espírito Santo, vai ser só no dia de Pentecostes, porque na onisciência de Deus ele já sabia. Então eu vou tirar da porção do Espírito Santo que está sobre a vida de Moisés e vou repartir com todo mundo que está aqui. E a Bíblia diz, irmão, que a porção, aonde Moisés colocava a mão, irmão, colocava a mão sobre o Oliabe, colocava a mão sobre Jaaziel. Diz a Bíblia que aqueles homens nunca tinham profetizado. Quando Moisés falou assim: receba o Espírito Santo, meus filhos, eles começaram a profetizar. Aí teve alguns, irmão, que é o seguinte: tem nego que não busca nada do Espírito Santo, ainda se levanta com quem busca. Tem gente que não faz nada na orientação do Espírito Consolador e se levanta contra aqueles que querem trabalhar na obra. Aí chegou dois atribulados e falaram assim: Moisés, pelo amor de Deus, esses homens começaram a profetizar desde de manhã. Olha a hora aqui, Moisés, já vai dar o final da tarde, o sol já está se pondo e esses cabras não param de profetizar. Moisés olhou para ele e falou bem assim: olha, murmurador, crente murmurador, deixa esses homens profetizar. Eu quero é que toda a congregação profetize, porque enquanto tiver profeta aqui nesse arraial, os nossos inimigos não vão prevalecer. Irmão, Deus quer te usar. Quantos querem ser usados por ele aqui? Levanta a mão. Deixa Deus
Eu quero falar uma coisa séria aqui. Tem crente que vai ficar quando a trombeta tocar. Sabe por quê? Porque ele não está em comunhão com o Espírito Santo. Diga assim comigo: o Espírito Santo é o agente que vai operar no ato do arrebatamento. Vai ser ele. Você não vai ver Rainha Elizabeth, que ela tem poder hoje, os Illuminati, as 13 famílias que mandam no mundo, porque eles mandam matar e matam mesmo, porque eles são dominadores, porque eles regem as finanças dos Estados Unidos, porque metade do reino pertence à família real. Mas no dia que a trombeta tocar, irmão, todo joelho vai se dobrar. No dia que a trombeta tocar, o Espírito Santo vai descer nas catacumbas e vai fazer a alma dos que morreram em Cristo entrar no corpo e ressuscitar. Quando a trombeta tocar, a glória que vai revestir esse corpo mortal não vai ser a glória humana, vai ser a glória do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai operar quando a trombeta tocar. O Espírito Santo vai operar quando a igreja ouvir a trombeta tocar. O Espírito Santo vai operar quando a igreja entrar no céu. O Espírito Santo vai operar quando você receber a coroa da glória. O Espírito Santo vai operar quando você ouvir a voz do arcanjo. Quem crê que o Espírito Santo vai operar na tua vida, levanta a tua mão e adora Ele. É o Espírito do Senhor que te ungiu para pregar. Eu estou sentindo algo aqui. Levanta a tua mão aí. Levanta a unção do Espírito, o poder do Espírito, a presença do Espírito, a glória do Espírito vai tocar na tua vida nesta hora. Você não pode sair daqui o mesmo. Você não pode sair daqui a mesma. O Espírito Santo quer mudar. O Espírito Santo quer modificar. E até quando você vai querer segurar o volante, sendo que a direção tem que vir do Espírito de Deus? Pastor, não vou fazer mais nada na igreja. É porque o volante está na sua mão, né? Pastor, não canto mais no jovem. Pastor, não dirijo mais culto. Pastor, eu não quero compromisso nenhum. Sabe por quê? Porque o volante está na sua mão. Ei, entrega hoje o volante na mão do Espírito Santo. A tua vida vai mudar. A tua história vai mudar. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele te ungiu. Você foi nomeado por Ele. Você foi chamado por Ele. Você foi escolhida por Ele. Você foi consagrada por Ele. Tem nego subindo no púlpito aí. Tem nego subindo no púlpito aí. Porque os céus manifestam a glória de Deus. É a sabedoria, é a inteligência que eu adquiri através dos livros. Que inteligência é coisa nenhuma. Se o Espírito Santo não encher a tua vida, ninguém enche mais não, meu irmão. Quem quer te encher hoje é o Espírito de Deus. Onde estão os vasos aqui que estão com o cálice querendo? Comece a exaltar, comece a adorar, porque o seu cálice vai transbordar. É o Espírito Santo, é o Consolador, é Ele que vai arrebatar, é Ele que vai realizar milagres, é Ele que vai ajudar o Senhor Jesus no toque da trombeta. Eita glória, Deus está mudando vida de pessoas aqui, hein? Calagando que servidade, oh, reblando secreto.